Então, o que acontece é que a grande maioria das nossas decisões, daquilo que a gente acha, que a gente pensou, que a gente decidiu de maneira racional, na verdade são fatores inconscientes que governaram as nossas decisões sem a gente saber. Então, afinal de contas, o que é esse tal de inconsciente que Freud descobriu? Durante o tratamento de suas pacientes, principalmente aquelas que tinham o que era na época chamado de histeria, a paciente tinha algumas patologias, como paralisia de alguns membros do corpo e até cegueira. E durante o tratamento dessas pacientes, Freud descobriu que a origem dos sintomas, na realidade, não eram físicos, mas tinham origem psicológica, origem inconsciente. Então, durante o processo psicanalítico, quando a pessoa descobria ou entendiam quais eram as origens inconscientes daqueles sintomas, esses sintomas começavam a amenizar ou mesmo deixavam de existir. O que, na verdade, foi uma descoberta incrível, né? E depois disso, com o tempo, outros experimentos, aliás, muitos outros experimentos foram feitos para entender o inconsciente, como é que o inconsciente das pessoas funciona. Por exemplo, alguns experimentos que trabalham com a questão da indução de escolhas ou reações de pessoas que estão envolvidas no experimento, obviamente sem saber que estão sendo induzidas a tomar uma determinada decisão. Eu vou dar aqui 2 exemplos desses experimentos aqui. São coisas simples, que mostram como que o inconsciente governa as nossas reações, as nossas decisões, de uma maneira oculta. O primeiro experimento foi liderado por John Berg, em 96, onde ele expunha alguns grupos de pessoas a um texto ou a alguns estímulos antes de uma determinada atividade física. Então, essas pessoas eram expostas a imagens de idosos, lentidão ou fragilidade, antes do experimento efetivo, antes da atividade. E o interessante é que aquele grupo que era exposto a esses estímulos textuais ou visuais antes, elas se sentiam cansadas, frágeis e com dificuldade de realizar as tarefas. O que não aconteciam com os grupos que não eram expostos a esse tipo de elemento antes de realizarem a atividade. Então, a conclusão é a seguinte, que o nosso inconsciente processa esses estímulos e modula o nosso comportamento sem passar pela nossa consciência. E existem outros tipos de experimentos mais modernos, por exemplo, onde isso até está em documentário, as pessoas são filmadas nesses experimentos, a pessoa é exposta a alguns estímulos sensoriais, por exemplo, como imagens, sons, e num determinado momento eles fazem com que a pessoa faça algumas escolhas, um tipo de comida, escolha entre um suco ou um refrigerante. Só que aqueles que estão dirigindo o experimento já definiram antecipadamente quais serão as escolhas que as pessoas que estão passando pelo teste vão fazer. O resultado é impressionante. As pessoas escolhem exatamente aquilo que os que conduziram a experiência já haviam definido muito antes, mostrando então que fatores inconscientes, em grande parte, estão governando ou dirigindo as nossas decisões, até mesmo das mais simples do dia a dia. E aí que você entende por que pessoas famosas, por exemplo,
que exercem muita influência sobre muitas pessoas são pagas muito bem para fazer a propaganda de determinados produtos. O fato, gente, é que a grande maioria das nossas decisões, das mais complexas às mais simples do nosso dia a dia, são dirigidas pelo nosso inconsciente. Aí a gente pode perguntar, bom, então onde fica o nosso livre-arbítrio nessa história? Esse é um tema muito interessante que a gente pode falar depois, mas só se você, obviamente, estiver inscrito aqui. Você vai ficar sabendo. Se inscreva, curta, compartilhe esse conhecimento importante e se você quiser crescer nesse conhecimento a respeito de si mesmo, a respeito do autodesenvolvimento, continue nos acompanhando aqui.